desportistas, sejam muito bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer hoje aqui um pequeno comentário ao mercado de transferências, a esta janela de inverno desta temporada. Vamos começar se calhar com as saídas, não é? No caso é só uma, o caso do Nakajima, não é? Fazer um pequeno comentário sobre isso. O que é que achaste desta situação toda do Nakajima? Esse suposto Nakajima, eu creio que o Nakajima ainda será um jogador que conta para o Porto. Sim, e a meu ver, o melhor Nakajima é um jogador que pode fazer um lugar que o Futebol Clube do Porto não tem ninguém para fazer. Sim, não é? Agora, o Nakajima porventura fortalecer-se um bocadinho mais mentalmente, ser um jogador um bocadinho também mais agressivo, mais um pouco à imagem do Sérgio Conceição, que ele quer isso dos jogadores e portanto não se pode fugir a isso, embora eu veja o Nakajima um jogador de muito talento, um jogador criativo, e esses jogadores também têm que ser aproveitados, mesmo numa equipa onde prevalece um bocadinho o operariado, onde prevalece a força mental e simultaneamente o futebol de alguma agressividade, de alguma intensidade, mas também os criativos ajudam a desequilibrar, e muitas vezes só a intensidade, só a vontade, só o ímpeto não chega, tem que haver também qualidade. Claro. Não é? Não, é assim, o que eu acho é que o caso Nakajima foi mal gerido, foi muito mal gerido pelo Sérgio. O Sérgio teve várias situações com ele também que não foram felizes, não é? E eu recordo-me daquela repreenda em público que ele lhe faz, naquela repreensão em público, num jogo em Portimão, salvo erro, não é? Recordo-me daquela declaração muito infeliz que o Nakajima é um jogador, mas é muito giro para ver ao domingo porque faz umas voltinhas. Portanto, acho que o Sérgio Conceição falhou em toda a linha na integração de um jogador que era perigoso no Portimonense, era dos jogadores mais perigosos que o Portimonense tinha. É um jogador de qualidade, seleção do Japão, que é uma excelente seleção. Agora, eventualmente o Nakajima não terá grande vontade, como se tem falado, se calhar não aprender a língua, às vezes não percebia, nos treinos às vezes estava-se a rir em momentos sérios, também se consta isso. Sejam obviamente os jogadores europeus que nunca aprendem o português e falam inglês. É o caso do Taremi, não é? O Taremi, por exemplo, também não falará português, não é? Infelizmente o Nakajima foi para o Além, que é treinado pelo Pedro Emanuel. Pronto, que tenham a melhor sorte os dois, porque o Nakajima também quer jogar, quer ir à seleção, e é normal. Agora, eu não acredito que enquanto estiver cá o Sérgio Conceição, o Nakajima vá voltar. Eu gostava que ele voltasse, mas eu também gostava que fizessem uma pergunta nas conferências de imprensa ao Sérgio Conceição. O que é que ele acha dos jogadores realmente criativos, o jogador que... Olha como o filho dele, por exemplo, o Francisco, que é um jogador é criativo, mas aqueles jogadores não são necessários no futebol, mas são e muito. Claro. São e muito, não é? Agora, naturalmente, que tem que ter disciplina tática, tem que saber interpretar bem as orientações do treinador para o jogo, tem que... mas o Sérgio... tem que fazer parte de uma equipa, obviamente. Claro. Obviamente, não é? Mas o Sérgio... De facto dá mais a sensação que prefere sempre o Marega, o tipo de jogador Marega e Manafá e por aí fora aos Nakajimas, aos Oliver Torres, não é? Não é o primeiro caso, não é? Que temos que o Sérgio de facto não vai muito, se calhar até o próprio filho, eventualmente vai acontecer isso. O Sérgio Conceição como jogador era de facto um jogador de uma alma e de uma garra impressionante, mas era um jogador de grande técnica, de grande qualidade, é por isso que ele passou por grandes clubes europeus, não é? Para além do Porto. É uma pena, mas de facto, pronto, o Nakajima é a única saída. É a única saída. De entradas, fala-se no PP já há algum tempo, se bem que eu acho que já se fala há tempo demais, já me parece uma novela à la Cavani, não é? Do Benfica. Eu acho que o Porto, quando é nestes negócios, normalmente atua quase à la ninja, não é? É uma coisa de repente saiu cá para fora que foi contratado. Eu já não acredito muito hoje que o PP... convenhamos que é um bocadinho mais difícil, porque de facto as redes de informação são tantas, ainda é possível. E o Porto ainda consegue fazer isso. E continua ainda válida aquela máxima de que o segredo é a alma do negócio, não é? Claro, mas é um bocadinho difícil. Agora, fazer também, alimentar uma novela durante tanto tempo, acaba até por estragar o negócio. Claro.
acaba por estragar o negócio. O Futebol Clube do Porto, eu penso um bocadinho nesta janela de inverno que o Futebol Clube do Porto é ir buscar alguém que seja alguém que realmente seja bom, porque mais um, com todo o respeito, mais um Carraça ou mais um Nanu ou mais... Opa, eu quero... Não, mais vale não ir buscar ninguém. Eu acho que o Porto já não vai buscar ninguém a esta altura do campeonato. Globalmente e por setor tem em quantidade e em qualidade interessante, não é? Tem. Para o nível competitivo em que E agora se até, situa, sobretudo, se o Filipe Anderson começar a recuperar, a malta ficou muito entusiasmada com este jogo que ele fez. Eu não fiquei assim tanto quanto isso, também não acho que tenha sido um jogo assim tão soberbo como isso, quanto isso. Agora, de dá facto, para ver a sua valia técnica. Dá para ver que se ele quiser pode ser um jogador importante. Eu não acredito que o Porto vá de facto reforçar-se, mas de facto ter um extremo deste estilo, se de facto o Filipe Anderson não for a opção, a gente acaba quase só por ter João Mário, Luís Dias e Corona, extremos mais puros. Claro, depois o Otávio pode jogar lá, sim. O Fábio Vieira pode jogar lá. Pronto, o Nakajima também jogava lá, também jogava lá, até o Marega pode escapar e pode jogar lá. Sim. Pronto, há ali uma opção diversa. Uma determinada altura, ainda a começar esta época, que o Sérgio falava muito que pode ser que venha aí um jogador, nós também tivemos a surpresa do Luís Dias, pode ser que venha aí um grande jogador. Ele pedia um bocadinho um ala, ele pedia um bocadinho esse jogador. Eu acho que o Sérgio Conceição gostava do PP, acho que é público, ele gostava de ter o PP. Agora, o Grêmio eventualmente também está a pedir muito dinheiro, acho que o Porto também não tem motivos para estar a perder a cabeça por um jogador que até era o suplente do Cebolinha, do Benfica, a verdade é essa, lá no Grêmio, e o Cebolinha não tem provado assim tanto quanto isso. Não sabemos até que ponto o PP provaria, mas isso também às vezes a adaptação para uns é mais fácil, para outros não é, vale o que vale. Agora, eu acho que o Porto precisava ali de outro jogador, de um PP precisava, mas não acredito que bem. Também não acredito que bem. O outro jogador que também se fala muito, que já é uma novela, é o Hulk, não é? Agora, esse aí era uma certeza, não é? Se viesse era uma certeza como valia para a equipa. Como valia, não é um jogador obviamente que tem a mesma velocidade, não tem o mesmo poder de explosão, mas é um jogador fortíssimo na mesma fisicamente, com um remate que todos conhecemos, não é? Uma bala autêntica. Mas também acho que está-se alongado mais, fala-se de muitos clubes. Há já vários sinais que de facto não deve ser possível. Eu acho que eu gostaria de facto, e acho que aí tenho quase a certeza que o Sérgio gostaria, porque era um jogador a Sérgio, não é? Era. Um jogador que rompe, um jogador também da verticalidade, não é? O Hulk é muito isso, é um jogador de técnica, mas a jogar é... O Hulk aqui até seria um bocadinho para substituir o Marega. Era o substituto, o Marega que era o substituto ideal do Hulk. Mas assim, até para combatar uma ausência do Marega, que é sempre o Marega ali espremido até ao tutano, não é? Como se costuma dizer. Não, sem dúvida que o Hulk iria acrescentar, não tenho a menor dúvida, há quem diga que ele já não é o que era, tem a idade que tem, não é o mesmo estilo de jogador já, não é, mas não trocavam o Hulk pelo Marega, por amor de Deus, claro que trocavam. Agora, de facto, também o Hulk a vir, voltávamos a ficar com 5 avançados, não acredito também, e repara, todos eles tirando o Marega, que não me parece que o Sérgio vá dispensar tão facilmente, se foram reforços este ano. De facto, o Tony Martínez até o momento está a ser uma desilusão, mas também não acredito que o Sérgio o queira emprestar ou coisa do estilo. Não, até porque ele aposta nele. Eu acho que ele gosta dele, portanto também não me parece isso. Bom, era não termos dispensado o Aboubakar, mas isso é outra história, não é? Porque de facto, um pequeno comentário, nós esta semana até fizemos um post sobre isso, ele já vai em 10 golos na Liga Turca, joga sempre 90 minutos, portanto eu gostava de saber agora, se ele tem um problema de joelhos assim, o que faria se ele não tivesse. Agora ainda assim há várias posições, não sei... Eu tenho um bocadinho... Achas que algum setor assim um bocado mais carenciado? Eu tenho um bocadinho esta máxima que ainda há um bocadinho referi. Nesta fase, o Futebol Clube do Porto, a ir buscar alguém, tem que ser realmente alguém bom. Bom e que tenha futuro. Seja um jogador bom, mas um jogador de 23, 24, 25 anos, 26 anos.
no limite, portanto, um jogador ainda que possa fazer clube, não é? Claro. E que seja realmente bom. Não achas com defesa esquerda, por exemplo? Eu, começando assim, por exemplo, olhando para os guarda-redes. Eu identifico duas posições, o defesa esquerdo e um médio, um médio box-to-box, um grande médio. Um grande médio. Também eu não me canso de dizer isto, esta semana deu-nos vontade de chorar, a expressão é atual um bocadinho, mas estávamos a conversar antes de fazer este vídeo. E de facto ver o Vitinha, não é? Quer dizer, é um jogador que nós precisávamos mesmo. Mas pronto, não vale a pena estar a chover no molhado. Mas vejo se calhar isso vale, não é? Pois, se calhar vale, e nunca é demais denunciar esta barbaridade, este crime de lesa pátria portista. Depois do Rubem Neves. Já agora, por falar em crime de lesa pátria portista, que renovem com o Diogo Costa, que vai ser outro crime de lesa pátria. Fala-se que estão a iniciar as renovações. Vamos ver. Mas de facto, setor a setor, acho que de guarda-redes estamos muito bem. De defesas também estaremos bem. Há de facto essa lacuna do defesa esquerdo. Um segundo defesa esquerdo tem que ser um lateral direito puxado para a esquerda. Ou então o Sarro ou o Diogo Leite. Ou o Sarro ou o Diogo Leite, mas aí é uma solução mais de recurso, não é? Porque eles não são, ainda se viu no outro dia, até quando o Porto jogou com três centrais, o que estava encostado à esquerda não desce. Não desce. E o Sarro jogou na Madeira contra o Nacional, foi mesmo defesa esquerda, ele estava ali, era um defesa, não é o lateral que no futebol moderno é preciso, e que foi sempre preciso. Não é o lateral que saiba ser portador da bola, saiba projetar jogo, não faz isso. Isso faz o Zaidu. Não faz isso. Aí sim, mas pronto, teria que ser. O Porto tem condições para ir buscar um grande lateral. Os laterais também são jogadores muito valiosos. Por exemplo, basta ver o Oleg, não é? O caso do Oleg que foi. Mas isso o Porto é uns atrás do outro. O caso do Oleg, em termos de por exemplo, gente que cá tem. Foi emprestado, não foi emprestado, depois acabou por ser vendido ao Passos Ferreira e o Porto tinha ali uma opção de recompra. Que o Olympiacos, ao exercer essa opção sobre o Oleg, o Porto foi notificado. E fez uma proposta ao jogador, mas o jogador, e eu percebo isso, não é? Que os jogadores cá são maltratados, a verdade é que os jogadores da formação são maltratados cá no Porto, não tenho a menor dúvida disso, a maior parte deles pelo menos, escolheu ir para o Olympiacos. E um jogador que eu acho que tem algum potencial, apesar de lá não ter se ingrado no Olympiacos, mas que fazia grandes jogos pelo Wolverhampton, era o Rubem Vinagre, que foi emprestado ao Famalicão. Por que não um Rubem Vinagre ser emprestado para ser suplente do Zaidu? Não chega, eu acho que ele até é melhor que o Zaidu. Às vezes falta estas coisas, parece que estamos um bocadinho a dormir, quer dizer, sim. Por amor de Deus, quer dizer, então, é claro que o Porto tem ali uma falta, não é? Tem ali uma carência. E aliás, até na própria concepção do jogo do Sérgio Conceição, ele gosta muito de laterais subidos, a dar largura e a dar profundidade. E para isso é preciso um esquerdino, não é? Não é o jogador que chega depois para cruzar e tem que passar para o pé direito. Mas pronto, eu identifico aí, mesmo assim, vejo ainda com mais necessidade o tal médio box-to-box que eu acho que eu aí também concordo contigo. E ele quer, há um bocado a ideia do Sérgio, já deu alguns sinais disso e até já o disse publicamente de trabalhar o Romário Baró para chegar a esse jogador, mas o Romário Baró acho que não é esse jogador, não é? E não trabalha, o que é que ele aposta no Romário Baró? O Romário Baró é um jogador que a gente tem falado tantas vezes. Se o ano passado até foi tendo várias oportunidades e jogou jogos importantes, nomeadamente o jogo da Luz, que toda a gente se lembra, depois da lesão desapareceu um bocado e jogou com o Krasnodar também, por exemplo, na Rússia, eu lembro disso, foi titular. E este ano cada vez tem menos oportunidades, não é? Depois as oportunidades que tem às vezes são um bocadinho, dá a sensação que até para o queimar, quer dizer, vamos queimar um jogador que é um talento. O Baró é um virtuoso, é um talento puro, é um jogador com uma finta que é difícil de parar, é difícil de travar, e é um jogador que está numa idade que tem que jogar, mais vale emprestar, e não, olha, que estamos aqui a falar no mercado. Emprestem o Romário Baró, o jogador vai secar um ano, outro ano no banco, um jogador que precisa de jogar, precisa de evoluir, precisa de aprender outro tipo de processo, às vezes até simplificar o seu jogo, porque ainda se agarra muito à bola, etc.
no momento às vezes de virar, vira pelo lado errado e o seu movimento até o impede às vezes de ser ainda mais perigoso. Tem que evoluir nisso, mas isso evolui-se a jogar, a ganhar confiança, não é? O que é que o Mário Baró está aqui a fazer, não é? E ele nem com o Otávio fora nestes jogos, jogou uma única vez, não é? O Sérgio até acaba por mudar a estratégia. O substituto natural de alguma maneira, não é? Que é um jogador, é o médio um bocadinho mais, que também faz a ala, mas é um médio que vem ao miolo e que está projetado mais à frente, mais um bocadinho nas costas dos pontas de lança, dos avançados. O Baró é um 10, não vale a pena. Agora, e nessa questão do box-to-box, eu concordo muito contigo, porque o Porto tem o Sérgio Oliveira, o Grujic e o Uribe, e o Lume também parece que não conta, não é? Portanto, ou o Grujic de uma vez por todas também joga consecutivamente alguns jogos e assume, porque o Grujic é das primeiras contratações do Klopp, no Liverpool, não tem tanta oportunidade quanto isso, até porque depois aparece aquele poderio todo financeiro, não é? Que eles foram buscar Fabinhos, o Chamberlain, o Jordan Anderson, que já lá estava, ainda agora foram buscar o Thiago Alcântara, portanto eles têm ali solução, Naby Keita, que era do Leipzig, portanto eles depois começaram a extravasar os gastos, não é? Sim, agora, sim. E o Grujic perdeu o lugar e ele jogou sempre no Hertha de Berlim, era titular na Bundesliga, que é uma liga extremamente competitiva. Eu vejo não é melhor que o Uribe, eu não aceito que ele seja suplente do Uribe quando eu vejo o Uribe, é um jogador tão banal, eu já disse isso, acho que não é jogador que chega para o Porto e nunca vai sair do Porto, sinceramente, acho que como o Uribe, é um jogador que cumpre, muitas vezes sabe ocupar muito bem os espaços, corta muitas vezes as linhas de passe, taticamente é um jogador interessante, mas é um jogador limitado, quer dizer, não vamos estar aqui a dizer que é um jogador que vai para o Real Madrid ou para o Manchester United, não vai. E quantas vezes é preciso o tal médio que vai estar em momentos também de decisão. Ainda o Vítor Pereira a comentar o jogo do Porto com o Sporting falava muitas vezes nisso, que as equipas estavam ali tão encaixadas que era preciso às vezes o médio também surgir em pontos do terreno, de facto, para concretizar, também para quase como um segundo avançado. E ele, quando tentou às vezes aparece. Mas quando chega lá remata para fora do estádio, quase. Falta a tal qualidade, não é? Falta a tal qualidade. O Sérgio até lhe pede muito isso, pede-lhe muito esse tipo de E nesse aspecto, um jogador que também, embora já não seja um jovenzinho, tem 27 ou 28, o Sérgio Oliveira, mas o Sérgio Oliveira está também a fazer isso. O Sérgio Oliveira é um homem todo no terreno, não é? Agora está no ponto. No ponto. E eu concordo contigo, acho que era de ir buscar também mais um médio centro, sobretudo porque eu acho que ele não conta com o Lume, não conta mesmo, acho que é um jogador que ele tem para aí 7 ou 8 minutos esta época, quer dizer, que eu não percebo, também é daqueles jogadores que também normalmente quando joga nunca faz má figura, joga bem, cumpre bem, é um jogador também com qualidade. E é um 6 puro, não é? Quer dizer, então ano passado jogávamos com o Danilo, só jogava porque era capitão, se calhar era, mas quer dizer, o Danilo foi sempre imprescindível para o Sérgio Conceição e era um 6 puro, não era 8 nenhum, não é? E este ano, que até tem a oportunidade de jogar com um 6 que é o Lume, opta pelo Uribe, que também é um 6 à sua medida, mas é um bocadinho mais do que isso. Com o Sérgio, e é estás um bocadinho limitado, repara, nós ficámos sem o Sérgio Oliveira, e olhámos ali para o Uribe e para o Grujic, a gente coça-se um bocado, quer dizer, não temos assim tanta confiança naquela dupla. Basta falhar o Sérgio Oliveira, seja estando o Uribe ou o Grujic ao lado dele, a gente confia, mas ainda não estando por cima o Sérgio. Falhar o Sérgio Oliveira, falhar o Otávio, então é que está um caldo entornado. Então é que é complicado. Portanto, eu acho que o Porto também se podia reforçar aqui. Daqui para a frente. Eu na frente ainda estou. Eu gosto muito do Evan Nilsson, eu gosto muito do Taremi. Acho que não é por aí. O melhor Marega, eu diria, o Marega menos cansado e menos esgotado também poderia render mais, não é? Poderia perfeitamente. Portanto, não estamos mal mesmo na linha atacante. E mesmo nas alas, de facto, até há jogadores da equipa B que agora estão a ser chamados, e nomeadamente o Francisco Conceição, acredito que tenha as suas oportunidades, que é daqueles jogadores que sabe mexer com o jogo, não é? Era um jogador que podia perfeitamente nascer de uma época para outra, fazer a transição e da outra já estar quase como, não digo um titular, mas... O problema disso é que tu tiveste um Bitinho a fazer essa transição
tiveste um Fábio Vieira a fazer essa transição. Olha, um foi vendido por meia dúzia de tostões, o outro fez jogos da Champions, de repente desaparece da equipa. Depois não se dá continuidade a nada disso, portanto, mas eu concordo que deve ser esse o caminho, mas tem é que se apostar depois neles, não é? Tem é que se continuar a apostar neles, não é? Jogam 2 ou 3 jogos, que jogador interessante, que jogador muito giro, e depois... E faz disso até um bocadinho de propaganda, não é? Não é? Sim. Estamos a apostar nos jovens, não estamos nada. Não estamos nada. Porque não aposta nada. Mas, no fundo, resumindo aquilo que eu penso relativamente a este mercado de inverno, que até o mercado de inverno que até está um bocadinho apagado, não é? Até pela situação que se está a viver também. Sim, mas os clubes nem têm peça, nem têm vontade. Deixa andar, não é? Anda-se um bocado assim. Eu diria que de facto não mexam se for para vir jogadores banais ou jogadores correntes. E não aquelas contratações que tivemos com o Aris, uma vez fomos buscar o Aris, o próprio Fernando Andrade que acabou por não ser a opção. Quer dizer, de facto, para ir buscar esse tipo de jogadores, mais vale estarmos quietinhos e mantenhamos os que temos. E eu acho que é importante, ainda assim, termos um plantel grande este ano, até por causa desta situação dos casos, quando estão infectados, não podem jogar. Portanto, é bom termos alternativa. Há mais este problema, indiscutivelmente. E só da minha parte a fechar, se há setor que estamos com excesso de qualidade até, é os defesas centrais, porque neste momento tens Pepe, Mbemba, Diogo Leite e Sarri, que qualquer um destes for titular, tu não vais sentir falta nenhuma. Ainda teríamos um Marcano, que pronto, Marcano deixa estar sossegado, sim, recupera, mas digo eu que também estará para breve a sua reentrada, porventura. Este ano será difícil. Ele já está a fazer quase só exclusivamente ginásio, é mesmo reforço muscular. Ele tem tido algumas falhas, há uns retrocessos. Já ouvi falar disso. É natural, também uma lesão gravíssima. Foi. Os ligamentos cruzados anteriores são sempre... Mas de facto, de defesas centrais estamos muito bem servidos. Curiosamente, hoje o Diogo Leite e o Sarri fazem ambos 22 anos, até defesas muito novos, não é? O próprio Mbemba é um defesa novo, pronto, e depois há o Pepe, esse não é novo, não é? Mas é como se fosse. É um eterno, mas embora também tem que saber gerir bem a condição física do Pepe. Tem, porque ele já teve várias lesões e o ano passado também, mas aqui estamos muito bem servidos. De facto, acho que é isso. A haver contratações pontuais e inteligentes. Se não for para isso, mais vale estarem quietos, mantemos-nos com este plantel até ao fim. E também olhar um bocadinho para a equipa B, mesmo nas soluções de ataque, também tem algumas soluções interessantes. Não é? Tem o Danny Loader, não é? Que veio este ano, que vai jogando, não é? Apesar de no meio campo até tem o Morne Diay, que é um jogador também campeão europeu. Eu gosto tanto de ver esse jogador, ele pauta ali o jogo todo da equipa e defende muito bem, o médio também com excelentes características defensivas. O próprio Rodrigo Valente foi agora chamado também à equipa A. Porque tem ali muita qualidade, apesar da equipa B não se está propriamente a resultar muito bem. Já se fala também na substituição do Rui Barros. Sim. Pronto, está assim terminado este nosso comentário. Queremos muito saber a vossa opinião. Digam-nos o que é que acham, que jogadores é que achariam interessantes vir para o Porto, ou que achavam que deviam sair, não é? Porque depois também há as questões que a gente nem falou, não é? O Otávio estará se calhar para assinar por outro clube, não é? Fala-se vários clubes, o Marega também a sair a Costuzeiro, mais uma vez inacreditavelmente vamos perder ativos com grande valia, não é? Falar no mínimo, estamos a falar na ordem dos 20 milhões de euros que vão sair a Costuzeiro, não é? Portanto, a gestão continua mais do que danosa, não é? Continua eu já nem tenho palavras para descrever. Ainda mais porque um primeiro erro ainda é desculpável, mas cair sempre no mesmo tipo de erros. Há mais. Começam os Coronas, os Diogo Costas, como tu referiste, e o Mbemba começa a vir aí outra. E de facto os jogadores, pronto, parece que depois aprendem uns com os outros, não é? Pronto, posto isto, pedir-vos só para, se gostaram da nossa análise, deixarem like e subscreverem se são novos. Nós temos conversado, vamos também começar a apresentar outro tipo de conteúdos que não só análise, vamos voltar a apostar nas antevisões também, mais diretos convosco. Já adquirimos alguns meios também para tornar isso possível.
Portanto, pá, é só subscrever, não custa nada, é um canal do Porto, são portistas verdadeiros como nós, juntem-se a nós, deem a vossa opinião, nós temos a nossa, vocês dão a vossa, tá tudo bem. Gente de palavra livre, independente Exatamente. e apaixonada. Exatamente, isso é o que mais importa, portanto, juntem-se a nós. Se quiserem também preferir ouvir nas plataformas de podcast de áudio, também podem o fazer, nós estamos presentes, sigam-nos nas redes sociais, deem esse apoio, partilhem com os vossos amigos, partilhem mesmo com muita gente. Nós queremos chegar aos 2000 subscritores, agora temos esse objetivo, atingimos os 1500, muito obrigado a todos. Eu acho que a gente consegue arranjar mais 500 portistas como nós, queremos acreditar que sim, portanto, pedir-vos só isso. Um grande abraço a todos, estaremos de volta agora para a análise ao Farense Futebol Clube do Porto, na segunda-feira. Até à próxima.